Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã da Convenção Batista Fluminense. Hoje, nós estaremos fazendo uma retrospectiva das revistas que foram escritas pelos pastores Danilo Azevedo Aguiar, Alonso Castro Colares Júnior, Fábio Martins e Valtair Afonso de Miranda. Eles que, com muita dedicação, nos presentearam com brilhantes estudos nestes 4 trimestres. Mas antes de começarmos a apresentação desta nossa 14ª lição, uma lição especial, a nossa última lição deste trimestre, que traz o título Balanço Geral, o quanto cresci em conhecimento bíblico em 2023. Eu te convido a se inscrever gratuitamente no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu recado, o seu comentário e acione o sino das notificações para você receber as lições no momento em que nós publicarmos. Compartilhe para que mais pessoas possam, juntamente com a gente, desfrutar da aprendizagem da Palavra de Deus. Toda semana nós estaremos publicando aqui uma nova lição para estudarmos juntos. Essa lição especial, a de número 14, ela, como eu disse, tem o título Balanço Geral. O quanto eu cresci em conhecimento bíblico em 2023. E tem um texto base em Romanos, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 6, o qual estaremos lendo aqui, neste momento, para a introdução desta lição. E o texto nos diz assim: Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhe um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que, com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, irmãos, ao findar este trimestre, eu te convido a fazer uma reflexão de como foi o ano de 2023 quanto ao estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical e no que estes estudos te ajudaram no crescimento do seu relacionamento com o Senhor. Eu te convido também a fazer uma reflexão neste momento quanto você pôde melhorar e fazer a escola bíblica dominical de sua igreja ser mais eficiente na aplicabilidade destes estudos aqui apresentados na revista Palavra e Vida, para que a cada dia a sua classe possa estar crescendo em tudo, no número de alunos, na busca de um efetivo relacionamento com Deus, no uso dos dons dados pelo Senhor e nesta obra tão relevante que é o ensino da palavra na igreja e como isso tudo pode ajudar no crescimento do reino de Deus. O estudo bíblico desempenha um papel fundamental na jornada espiritual, sendo uma fonte inestimável para o entendimento profundo de Deus. Através da exploração das Escrituras, nós somos guiados a
a compreender os atributos divinos, os princípios morais e a promessa de amor incondicional. A Bíblia, ela serve como um guia inspirador, proporcionando sabedoria para os desafios da vida e uma visão clara da natureza divina. Além disso, o estudo bíblico, ele também nutre a nossa fé, cultivando uma conexão significativa com o transcendental. Ao mergulharmos nas narrativas sagradas, somos enriquecidos espiritualmente, fortalecendo o nosso relacionamento com Deus, a nossa compreensão sobre o propósito da existência e um caminho para a iluminação, uma jornada que nos capacita a viver de acordo com os ensinamentos divinos, promovendo também uma transformação interior que se reflete em nossa conduta diária. O estudo bíblico é, portanto, essencial para aprofundarmos a nossa fé e nos conduzir a uma compreensão mais rica aí do Criador. Dessa forma, nós chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, e que tem o título Chamados para ser Santos. Chamados para ser santos. No decorrer do primeiro trimestre do ano de 2023, nós dedicamos aí a nossa atenção e reflexão ao estudo profundo do livro de Romanos. Uma jornada espiritual rica em 13 lições. Esse 45º livro da Bíblia e sexto do Novo Testamento, o livro de Romanos, nós podemos acompanhar os esforços de Paulo em levar a doutrina de Cristo, mostrando a sua importância aos cristãos em Roma. Nós também aprendemos que a autoria deste livro é atribuída ao apóstolo Paulo, que contou com a ajuda de Tércio, responsável por transcrever as palavras do apóstolo. O livro, ele foi escrito enquanto o apóstolo Paulo estava em Corinto, na Grécia, antes da sua viagem a Jerusalém, para levar aos pobres as ofertas que haviam recebido. Ao longo dos 16 capítulos do livro, nós acompanhamos o ministério do apóstolo Paulo durante as suas viagens para passar às outras pessoas o ensinamento de Cristo. O apóstolo, ele relata o seu desejo de ir até Roma, levar a palavra do Senhor para os romanos e logo após ir até a Espanha. Este era o seu anseio. Mas Paulo, ele não conseguiu cumprir esse desejo, pois ele foi preso antes em Jerusalém e após isso foi enviado para Roma em prisão domiciliar, onde continuou pregando a palavra do Senhor. Neste livro de Romanos, o apóstolo Paulo, ele relata sobre a justiça de Deus, condenando uma vida de pecados, deixando clara a importância de Deus. Paulo, ele enfatiza a necessidade de crermos no Senhor, pois aos que creem, Deus dará a vida eterna e paz. Já os pecadores sofrerão com seu juízo. Como ele mesmo declarou, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Romanos 1, no versículo 18. O apóstolo escreveu em Romanos sobre o sacrifício de Cristo, que consumou por nós, para nos salvar, e o modo como a doutrina de Deus e a fé nele modificam nossas vidas. Ele aconselha os cristãos a terem uma boa comunhão entre eles e, portanto, neste livro,
nós podemos acompanhar nos nossos estudos os conselhos dados pelo apóstolo Paulo aos cristãos de Roma e um pouco mais do seu ministério. Paulo, ele nos lembra da justiça de Deus e nos convida a crer nele. Como ele disse e escreveu, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Esta imersão dos escritos inspirados pelo apóstolo Paulo nos proporcionou uma compreensão mais profunda da santidade, como um modo de vida intrínseco ao cristão. A mensagem do apóstolo Paulo aos Romanos ressoa intensamente e nos desafia a considerar a natureza transformadora da fé cristã. O cerne dessas lições que nós estudamos abrangeu aí a reflexão sobre a doutrina fundamental da justificação pela fé, em contraste com a observância que era estrita da lei mosaica. Paulo, com sua erudição teológica, ele orienta os romanos a transcenderem a visão legalista e a abraçarem a graça salvífica que vem por meio da fé em Jesus Cristo. A ênfase da santificação como um compromisso contínuo destaca a importância de vivermos de maneira que reflita os princípios do Evangelho em todas as esferas de nossa vida. No entendimento profundo do livro de Romanos, percebemos que a santidade não é uma mera abstenção de comportamentos impróprios, mas sim uma transformação interior que molda as nossas atitudes, as nossas decisões e também os nossos relacionamentos. A justificação pela fé, conforme apresentada por Paulo, ressalta a liberdade aí e também a redenção que nós encontramos em Cristo Jesus, libertando-nos das amarras da lei e abrindo o caminho para uma comunhão mais profunda com Deus. O primeiro trimestre trouxe lições profundas que mexeram com nossas atitudes cotidianas. Quando colocamos em prática o que aprendemos em Romanos, no dia a dia, nós percebemos como essas palavras são atemporais, servem para a vida real também no século XXI, nas dificuldades e também nas alegrias. Estudar Romanos neste primeiro trimestre não só possibilitou entender mais as questões teológicas do livro, mas também nos provocou a colocar em prática aqueles ensinamentos. No caso de Paulo, ele se apresenta como um sacerdote que oferta um serviço para Deus, oferecendo-se como um sacrifício vivo a Cristo, sendo um instrumento nas mãos do seu Senhor. Como instrumento, Paulo tinha plena convicção de que era Jesus quem agia por seu intermédio. Paulo tinha também a certeza de que quem sustentava a obra de Deus é o próprio Deus, razão pela qual o apóstolo ele desejava anunciar o evangelho a todos os povos não alcançados, como diz em Romanos 15, de 16 até o versículo 21. E nesse caminhar, amigos e irmãos, nós chegamos ao segundo tópico da nossa lição, e que tem o título Os Reis e os Profetas de Israel. Os Reis e os Profetas de Israel. No segundo trimestre de 2023, nós embarcamos em uma fascinante jornada através de aproximadamente 400 anos da história do povo de Israel. Neste período de estudo, foi crucial, nós exploramos os ricos relatos presentes nos livros de Crônicas e dos Reis, mergulhando nos eventos que moldaram a trajetória espiritual e política
daquela nação. Nós viajamos no tempo na nossa segunda revista do ano de 2023, o que teve o título Os Reis e os Profetas de Israel. E estudamos sobre um tempo de reis poderosos e profetas que falavam com autoridade da parte do Senhor. Este tempo precioso está registrado no Antigo Testamento, especificamente nos livros de 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas, nos quais refletimos durante aquele segundo trimestre. Sem dúvida, dado o fascínio que as histórias registradas nesses 4 livros da Bíblia provocaram, podemos aí também até nos provocaram a extrair inúmeras lições para as nossas vidas. Todavia, não dispomos aí do espaço suficiente para descrevê-las em seus riquíssimos detalhes. Não obstante as 12 lições que nós estudamos, 4 sessões nos deu aí uma visão panorâmica deste precioso tempo bíblico. Na primeira sessão, nós refletimos sobre o tempo da monarquia unida. Na segunda, nós estudamos sobre o reino dividido. Na terceira sessão, nós estudamos sobre o ministério profético. E, por fim, na quarta e última sessão, nós estudamos aí a queda de Jerusalém e a volta do exílio babilônico. A narrativa destes séculos abrange aí uma ampla gama de experiências, desde os gloriosos momentos de fidelidade e prosperidade até os desafios derivados da desobediência e também do afastamento do Senhor. Cada página nos revelou lições valiosas, extraídas das vidas dos reis e dos profetas de Israel, oferecendo-nos aí um insight profundo por meio de exemplos tanto positivos quanto negativos. A importância da humildade e do temor ao Senhor emergiu também como um fio condutor nessa viagem histórica. Os líderes que buscavam a orientação divina com humildade e reverência experimentaram sucesso e prosperidade sob o olhar favorável do Altíssimo. Por outro lado, aqueles que estavam envolvidos em práticas orgulhosas e soberbas, eles selaram seus próprios destinos de forma trágica, precipitando aí também a ruína e o afastamento da presença divina. Ao analisarmos as vidas desses personagens bíblicos, nós encontramos reflexões atemporais sobre liderança, fé e relacionamento com o Senhor. As escolhas feitas pelos reis e os profetas de Israel ecoam em nossas próprias vidas, iniciando-nos a ponderar sobre a relevância dessa narrativa antiga em nosso contexto nos dias de hoje, no tempo contemporâneo. O estudo desses eventos históricos não é apenas uma incursão nos anais do passado, mas uma oportunidade para que observemos a sabedoria que transcende os séculos. A jornada pelos livros de Crônicas e dos Reis se revelou como um mergulho profundo em um oceano de aprendizado, onde as ondas da história atingem e também continuam a ecoar, moldando a nossa compreensão da fé e da conduta diante do Criador. Assim concluímos aquele trimestre, com uma riqueza renovada de conhecimento, conscientes de que as lições extraídas naquele período histórico não são apenas fragmentos de um passado distante, mas guias atemporalmente relevantes para a construção de uma vida fundamentada na humildade, no temor ao Senhor e sabedoria divina. Isto posto, podemos ver o quanto o Senhor governa
a história de acordo com os seus propósitos, não os nossos. Podemos perceber isto pelas ações do Senhor no mundo. Por exemplo, a despeito da queda da monarquia em Israel, a casa de Davi permanece para sempre em Jesus, o descendente direto daquele rei. É o Senhor soberano sobre todas as coisas. Outro exemplo diz respeito ao fato de, apesar do povo estar longe da sua terra, exilado na capital de uma potência estrangeira, mesmo assim, não perderam a fé. Antes, eliminaram para sempre todas as práticas pagãs. E por último, a partir da feliz volta do povo de Deus à sua terra, podemos ver que o mal não dura para sempre. Que a maior das provas, a maior das angústias, também tem um tempo determinado. Assim, felizes são aqueles que confiam no Deus de Israel. Não podemos perder a oportunidade de crescer e amadurecer durante os tempos de sofrimento. Podemos sempre aprender um pouco mais, sobre a repreensão de Deus ao seu povo no passado e extrair lições para as nossas vidas no tempo presente. E dessa maneira chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, da revista Palavra e Vida, e que tem o título Fé, Fidelidade e Força. Fé, Fidelidade e Força. No desdobrar do terceiro trimestre do ano que nós estamos encerrando, nós deparamos com uma rica jornada de aprendizado ao explorar os livros de Josué, Juízes e Ruth, contendo aí no conteúdo central da revista desse terceiro trimestre. Cada um desses livros, com suas narrativas distintas e personagens cativantes, trouxe para nós aí à tona nessa revista, nessas lições, essenciais, histórias que ecoam através dos séculos, oferecendo insights também valiosos para a nossa própria jornada espiritual. Nós aprendemos no terceiro trimestre que o Antigo Testamento pode ser dividido em cenas de 9 períodos: a criação, os patriarcas, o êxodo, a conquista, os juízes, a monarquia, o exílio, o retorno e o silêncio, ou período interbíblico. No Pentateuco, destacou os do primeiro, segundo e terceiro períodos, onde registrou aí o nascimento do povo de Deus. A continuidade dessa narrativa inicial é chamada de livros históricos. Este conteúdo é importante para que estudemos, pelo menos por 2 razões. Primeiro, por conta do registro histórico em si, e depois, pelo que esse período ensina teologicamente. O livro de Josué, ele emerge com um farol, como um farol, uma inspiração, destacando-se pela liderança corajosa e pela confiança inabalável de Josué na promessa divina. A sua jornada de conduzir o povo de Israel na conquista da terra prometida não apenas demonstra coragem diante dos desafios, mas também nos instiga a confiar plenamente na fidelidade de Deus em nossas próprias jornadas. Os juízes, por sua vez, apresentam um quadro vivido por alguns que foi muito impactante sobre as consequências e a desobediência humana. À medida que exploramos os ciclos de apostasias, disciplina divina e redenção, nós somos confrontados com a realidade de como as nossas escolhas podem moldar o nosso destino espiritual. A mensagem de Juízes ressoa como um alerta, incentivando-nos a buscar a obediência e a fidelidade ao Senhor. No livro de Ruth, um livro poético e tocante, ele tece uma narrativa
de fidelidade, amor e também providência divina. A história de Ruth e Noemi transcende o tempo, oferecendo uma visão comovente da importância da lealdade, mesmo em meio às circunstâncias mais desafiadoras. A fidelidade de Ruth e a maneira como Deus providenciou para ela e também para Noemi são testemunhos atemporais de sua bondade e cuidado constante. Assim, ao emergirmos nestes textos antigos, não apenas absorvemos aí conhecimento, mas também ganhamos uma perspectiva renovada sobre como aplicar essas lições em nossas vidas contemporâneas. Os livros de Josué, Juízes e Ruth não são meros registros históricos, mas guias atemporais que continuam a iluminar e também a enriquecer a nossa jornada espiritual hoje, inspirando-nos a viver com coragem, obediência e fidelidade em nossa busca pelo Senhor. Vimos nos estudos do terceiro trimestre que a força para prosseguir é evidente nas páginas dos livros estudados, uma vez que temos as promessas na palavra de Deus. Nós devemos fazer o mesmo. Em primeiro lugar, porque também nós somos resgatados, como diz Colossenses 1,13. Como aqueles personagens estudados, nós éramos estrangeiros, distantes das leis e preceitos do Senhor. Nós somos encontrados e abraçados pela família de Deus. Por outro lado, devemos prosseguir, porque não somos do povo que volta atrás, conforme destaca Hebreus 10:39. Mas nós devemos avançar, resoluto e dignamente na presença do Senhor. Sejamos nós, servos do Senhor, neste tempo, pessoas que vivem agradecidas pelo resgate e firmes, sem retroceder, conforme enfatiza o livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo 11. E assim, amigos e irmãos, nós chegamos à conclusão do nosso estudo de hoje, com uma ênfase ao nosso quarto e último trimestre, no estudo da revista Palavra e Vida, deste ano de 2023. Neste derradeiro trimestre do ano de 2023, nós emergirmos nas profundas lições da vida cotidiana das cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios. Aprendemos que Paulo iniciou as suas viagens missionárias para pregar o evangelho. E enquanto isso acontecia, ele organizava os convertidos em congregações locais, em igrejas. Paulo foi então um pregador e plantador de igrejas. Os dois papéis aparecem de forma intensa em suas viagens missionárias. Exatamente por isso, estas viagens não tiveram aí a mesma duração. Não havia um padrão estabelecido. Isso porque, eventualmente, ele precisava passar mais tempo numa cidade, em vez de construir uma outra igreja e continuar aquela viagem. O capítulo 18 de Atos, ele narra o momento em que Paulo ele sai de Atenas e chega a Corinto, na sua segunda viagem missionária. Ele passará ali, então, um bom tempo. Aquela enorme cidade do Peloponeso, com aproximadamente 500 mil habitantes naquela época. Nesta parada, surgiu, então, a igreja de Corinto, marcada por polêmicas, crises, disputas e embates. As cartas que nós passamos a estudar, na revista nesse último trimestre, se dedicaram então a ver como Paulo ministrava, como ele pastoreava e
as situações concretas daquela igreja nos primórdios da fé. Em meio a uma riqueza de ensinamentos, destaca-se aí a premissa central de que o objetivo também para aquela comunidade cristã era ser encontrada irrepreensível no dia da volta de Jesus, vivendo uma vida de comunhão por meio de Cristo. Paulo, com a sua sabedoria pastoral, ele delineou uma visão clara para os coríntios, quando ele diz para preparar, para a volta iminente de Cristo, vivendo aí de maneira irrepreensível. Isso não apenas envolvia a observância de regras externas, mas fundamentalmente uma transformação interna que refletisse a imagem de Cristo na vida de cada um daqueles irmãos. A ênfase não estava apenas na conformidade externa, mas na conformidade do coração. A comunhão através de Jesus era a espinha dorsal deste ensinamento. Paulo exortou os coríntios a cultivarem relacionamentos baseados na unidade e no amor, no perdão que emanam da sua obra redentora e da obra redentora de Cristo, Jesus, como ele assim pregava. A comunhão não era apenas uma prática superficial, mas uma expressão vivida na presença transformadora de Jesus nas vidas daquela comunidade. Ao refletirmos sobre essas lições que nós estudamos, nós somos desafiados a considerar a nossa própria preparação para a volta de Jesus. Estamos vivendo de maneira irrepreensível? Nossa comunhão, ela reflete verdadeiramente a graça e o amor de Jesus? Portanto, concluímos aqui esse último trimestre com a convicção renovada de que a expectativa divina para nós, assim como para os coríntios, é de que vivamos com integridade e também comunhão genuína. Que ao abraçarmos essas lições, nós passamos a forjar um caminho de fé que nos aproxima cada vez mais da visão que Paulo delineou para a igreja de Corinto, uma comunidade pronta para a volta do nosso Salvador e Senhor Jesus, e enraizada na profunda comunhão que só Jesus pode proporcionar. Nós aprendemos também, Paulo, que ele experimentava as dificuldades da sua missão por amor a Cristo. No capítulo 12, no versículo 10, assim enfatiza. Isso significa que o reino sobre o qual Cristo governa foi promovido pelas circunstâncias que o apóstolo encontrou. Embora as dificuldades e fracassos diários não sejam facilmente digeridos por nós, como realizações pessoais, eles não são desperdiçados. Deus, ele usa o que parece ser uma circunstância aleatória, caótica e destruída, de algum sentido, para construir oportunidades e que são melhores que poderíamos imaginar. Apesar de todas as dificuldades, vamos procurar vivenciar as dores da vida como uma estratégia não revelada por Deus, para que possamos, então, estar no centro da sua vontade. E dessa forma, amigos e irmãos, nós chegamos ao nosso momento para pensar e agir. E hoje, especialmente, com 5 reflexões. A primeira, nós dependemos de Deus, e isso é inegável. Sua graça nos mantém vivos. Você consegue reconhecer isso? Ou ainda precisa de mais evidências? Vamos refletir? Segundo caso, quem você seria se não fosse pelo sacrifício de Cristo e sua graça salvífica? Bom para a gente pensar, não é? O terceiro caso, você tem sido sábio
para aprender com o exemplo dos reis, dos profetas e demais personagens bíblicos, ou o seu coração ainda está altivo? Quarta questão para nós pensarmos e agirmos. Ao refletirmos sobre essas lições, somos desafiados a considerar nossa própria preparação para a volta de Jesus. Estamos vivendo de maneira irrepreensível? Nossa comunhão reflete verdadeiramente a graça e o amor de Jesus? O quinto tópico para pensar e agir. Estudar a Bíblia por meio das lições da revista Palavra e Vida lhe proporcionou crescimento espiritual? Olha, irmãos, são 5 questões que nós devemos pensar e agir. Mesmo que nós já estamos iniciando um novo ano, já está aí às portas. E a nova revista que nós estaremos aqui, estudando, que ela também possa, a partir da próxima lição, nos dar palavras importantes para que nós possamos mudar o nosso procedimento em direção àquilo que Deus quer para as nossas vidas. Então, aqui nós terminamos então esse compêndio de tudo aquilo que foi a nossa lição dessa revista Palavra e Vida nos 4 trimestres do ano de 2023. E foi uma bênção para mim, e creio e espero que também tenha sido uma bênção também para você. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu convido você a se inscrever no nosso canal. No botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da palavra de Deus. Nós estaremos no próximo estudo iniciando um novo trimestre, quando estudaremos uma nova revista. Dessa vez foi escrita pelo pastor Luciano Cozendei, que tem o título O Reino e o Monte, a cidadania do reino e o sermão do monte. A lição de número 1, que estudaremos na próxima semana, terá o título O Reino de Deus. O Reino de Deus. Estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?